Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Esse é o segundo episódio, a nossa segunda entrevista do quadro Olha Quem Fala Futebol Raiz. É uma parceria entre os Antenados na Jogada e a Rede Ágatos de Comunicação. Primeira com Cícero Melo, grande repórter, que falou inclusive dele que não tinha como não falar, mas agora, nosso segundo entrevistado, com toda a honra. E olha só, eu já começo abrindo aqui falando o seguinte: eu nunca fui de idolatrar ninguém, de verdade, não é porque, enfim, a Bíblia manda, não, mas eu nunca fui meu perfil, porque acho que todos somos humanos e todo mundo erra, né? Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos, enfim, todos somos, digamos assim, iguais. Mas para esse cara, aliás, para dois caras, para ele e para o Silvio Santos, eu faço assim, ó, sempre fiz, desde pequeno. Então, poxa, queria agradecer muito no prazer ao nosso Zico, Arthur Antunes Coimbra, o galinho eterno, não só da torcida do Flamengo, mas principalmente da torcida do Flamengo, que a torcida do Flamengo diz que é Natal, né? Quando o cara dá o aniversário do cara, é Natal. Então, poxa, meu Deus do céu, não precisa nem falar mais nada. Enfim, até Zico, eu tinha até anotei aqui para não esquecer. Eu tinha deixado o cabelo grande para fazer essa homenagem, para fazer entrevista com o cabelo como você tinha lá naquela época, mas não deu, né? Porque aí ficou... Ainda mais com o calor agora, né? Não dá para ficar de cabelo grande com calor, né? Mas, não tava bonito como o seu meu já tava esquisito, então eu tive que cortar. Mas foi quase, passou perto. Enfim, vamos lá. Queria começar aqui, eu realmente, né? Fiz assim, reverenciei que isso aí é fato. Mas já vou dar uma de Márcio Nunes do Bangu aqui, de leve, brincadeira. Não tem nenhum problema. Não chega tanto, não. Prazer te receber aqui. Enfim, aqui, eu te mostrar o seguinte, que a gente entrevistou nas eleições do Flamengo a Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, a presidente anterior a esse grupo político novo do Flamengo, né, que começou a revolucionar o Flamengo. E foi mais uma intenção, assim, de primeiro perguntar em quem ela votou, e ela votou no Landim, porque, enfim, ela falou, óbvio, como é que eu não vou votar em alguém que está dando certo, está ajudando o Flamengo, claro. Mas ela foi também uma oportunidade para ela, digamos assim, se defender de todas as críticas, que ela tomou muita crítica, né, por tudo, inclusive muito por você também, pela sua passagem lá e tudo mais. Eu perguntei isso para ela em relação à sua passagem, se ela se arrepende de alguma coisa, se ela faria a mesma coisa, e ela respondeu isso aqui. Eu queria que você olhasse para depois você comentar. Aqui, ó. Só dá play. Olha, essa foi uma situação muito particular, porque eu não tenho problema nenhum com o Zico. A gente se encontrou depois em eventos, então, pessoalmente, nenhum mesmo. A gente até se dá muito bem. Eu morei no prédio do Bruno, filho dele, durante muito tempo, então a gente não tem nenhum tipo de problema. A questão foi uma questão... de outras pessoas, né? O Capitão Léo era o presidente do Conselho Fiscal e já era antes da minha gestão, né? E aí isso foi um período bastante tumultuado. Não é escolha minha, o clube votou nele para ser presidente do Conselho Fiscal. Então, foi um período conturbado, mas muito bem resolvido entre a gente. Não me arrependo. Eu acho que a gente só pode se arrepender do que a gente não tentou, do que a gente não fez. Eu não tenho isso de jeito nenhum. Eu arrisquei, eu fui, eu dei minha contribuição. Eu não tenho nenhum arrependimento. Eu me sinto muito honrada de ter sido uma mulher que cumpriu, que teve suas contas aprovadas sem ressalva, apesar de falar em 1000 coisas de dívida. Isso é tudo política, porque, na verdade, as notas estavam aí. Eu não tive nenhum problema com o clube. É mais ou menos esse trecho. Depois ela já fala das questões do pagamento das dívidas que ela pagou, do Ninho do Urubu. O que você acha? Você concorda com o que ela falou? Eu não tenho nenhum problema com ela mesmo, não. E eu só entrei justamente por ver um ex-atleta que eu ajudei muito. A natação, naquele período, tinha muitas dificuldades financeiras. E eu cansei de fazer listas, né, como capitão do time, para arrecadar coisas, não só para natação, para outras modalidades, com os jogadores. E quando ela assumiu, quando vieram me procurar, eu estava com disponibilidade, aceitei. Mas não quis 1 centavo do Flamengo. E você foi diretor executivo? No meu contrato eu não tinha 1 centavo do Flamengo. Eu falei para eles, se vocês conseguirem 3 empresas, eu aceito. Uma dessas foi a Sky, a outra foi uma de limpeza, tipo assim, com Lourbe, mas era particular.
E a terceira não conseguiram. Então, essa da empresa com o lixo ainda saiu, ficou me devendo. Caramba. E a Sky foi a única que era presidida pelo BAP, que hoje pertence ao Flamengo. Manteve firme, o BAP teve uma atitude muito legal comigo, né? E ele falou, na reunião da Patrícia, que ele falou, eu não estou aqui preocupado com o basquete, com a propaganda, eu quero o Zico para fazer minha propaganda na Sky. E eu saí do Flamengo e ele continuou mais um ano com o meu contrato com a Sky. Então, foi pedra 90, tanto é que eu tenho uma gratidão muito grande pelo BAP. E surgiu esse problema do Conselho Fiscal. O que acontece é que o Flamengo fez um contrato que não foi nem eu, foi o Marcos Braz com o Bruno, do CFZ, com o Flamengo, uma parceria. Fizeram uma... Bruno, seu filho. Bruno, meu filho, que era o presidente do CFZ na época. De trazer alguns jogadores do Flamengo que não eram utilizados e jogar aqui pelo CFZ. Se o Flamengo precisasse deles, quisesse, podia retirar a hora que quisesse. E a gente só teria alguma participação se ele continuasse aqui no CFZ e o CFZ pedisse permissão ao Flamengo para negociar, aí o CFZ teria uma participação. O jogador era do Flamengo, a gente não ia ganhar dinheiro nada em cima do Flamengo. Uhum. E o Flamengo, se quisesse alguns jogadores do CFZ, poderia levar para eles lá. E pegaram um contrato ainda que não era o contrato verdadeiro, botaram no Conselho Fiscal e esse capitão Léo aí, que nunca fez nada pelo Flamengo, de repente achou... Continuou não fazendo depois. E achou que, sabe, falou um monte de besteira, disse que teve jornalista que disse que meus filhos faziam parte tinha negociação de jogadores. Eu lembro que tinha alguma coisa com aquele Rafinha, aquele jogador, que foi você que trouxe, que levou pro Flamengo, revelou. Mas o Flamengo é que ele foi lá fazer teste, a gente não tinha participação nenhuma. Entendeu? A não ser o princípio que tem hoje, de que se o Flamengo, qualquer jogador que é formado... né? O direito federativo, né? Alguma coisa, tem uma participação e tal. O jogador, quando vai para um lado, para o outro, ele foi lá. A gente não indicava os jogadores, que é esse, que é... Inclusive, teve um jogador que estava jogando com a gente, jogando bem, que o Flamengo pegou de volta. E o cara foi dizer que que nós tínhamos 50% dos jogadores do Flamengo. E aí jogou isso, teve jornalista que falou e tal, aí eu... Prova. E aí, sem base no contrato. E aí, quando foi para a justiça... não, eu não falei bem assim, foi a imprensa que interpretou. Eu fiquei mais pau da vida, foi com a imprensa. Com as pessoas que estavam lá, que ele atacou eles e ficou todo mundo quietinho. Que falar meu nome é uma coisa, falar o nome do Capitão Léo, ninguém vai falar. Exato. Entendeu? E teve jornalista que fez coluna do contrato errado. Jornalista de peso, de jornal de peso. Se quiser falar quem, fica à vontade. Renato Maurício Prado. Ele fez uma coluna de um possível contrato, uma carta de intenções, assim, ele achando que aquele era o contrato. Onde ele podia me ligar, cansei de ele me ligar e eu falar diversas vezes. Tanto é que eu encerrei papo por causa disso. Me liga, eu falo qual é a verdade. A fofoca, a repercussão dá se você não falar. Que aí depois eu vou rebater e vai ficar naquele negócio. E aí tem coluna para toda semana. Só que eu fiquei quieto, não falei nada. Eu falei pessoalmente na cara dele, um dia que eu encontrei. Que ele veio falar comigo, eu falei, por que você veio falar comigo? Caraca. Qual é a tua? Eu não quero falar com você, não. Você tem vergonha na cara de vir me conversar comigo ainda, depois que você escreveu lá, com todas aquelas coisas que eu falava para você? Porque quando eu quero, eu falo na cara, eu não mando o recado. Eu espero a curva. Tem aquele desenho, tu lembra daquele
o Coelho, que tinha, nego, botava frigideira assim na cara dele, né? Um desenho animado. Eu lembro sempre daquilo. Uma hora vai aparecer na minha frente. Então, o que eu achei foi isso. A Patrícia pegou na tangente. A Patrícia lavou as mãos com o problema do Conselho Fiscal. Como quem disse, ela assinou embaixo aquilo que eles estavam falando. Ela não quis brigar por mim. Então, aí que tá a questão que ela falou que ela não teve culpa porque o Capitão Léo já estava lá, mas ela poderia ter brigado. Estava lá, exatamente. Ela poderia ter brigado. Já estava lá. Até porque ela que mandava. E ela que mandava, exatamente. A única coisa que eu fiquei chateado, mas tudo bem. Acabou, cumprimento, converso com ela e tal. Foi uma grande atleta do Flamengo. Chegou à presidência com méritos e tal. Mas eu acho que no momento o que ela devia ter feito era isso, porque ela sabia de toda a história. Ela sabia de tudo que tinha acontecido, do contrato como era. Podia chegar lá, ó, não é bem assim, você tá errado, é isso aqui, sabe? Meus filhos, meu filho, o Júnior, que tinha uma empresa com o Alan Espinosa, já tinha fechado essa empresa 6 meses, 7 meses, sei lá. E um que era muito amigo do marido dela, que hoje ainda é jornalista aí, um tal de Azevedo, não sei o que lá, ele que botou, e depois viu que fez merda, apagou. Só que eu tinha aquilo ali printado. Aí ele é outro que veio falar comigo no Jogo da Estrela. Eu falei, eu não dou entrevista a você não, mano. Cara de pau é essa de vir aqui falar comigo depois que você escreveu lá? Então eu falo na cara. Eu não generalizo nada. Quando o cara faz eu espero uma hora. Uma hora vai dar para você rebater. E nunca mais falei com os caras, acabou. E o Renato Maurício Prado? Como é que ele reagiu? Não vai reagir, não tem que falar, cara. Ficou na dele. Vai reagir o quê? Vai continuar ele é um jornalista escrevendo. Até por ser torcedor do Flamengo, ele dizia, até naquele Herói de uma Nação, ele e o Roberto Assaf diziam, não, porque hoje é Natal, um falando com o outro pelo seu nascimento, e aí como é que o cara age de uma forma assim, sem te ligar, sendo você tão acessível? Cara, ó, ele me ligou quando teve problema de... Uma vez ele fez uma coluna falando do negócio do Andrade, dando uma sugestão de que os jogadores do Flamengo tinham tomado alguma coisa no jogo da Libertadores, dando a entender. Eu estava na Rússia, cara. Eu olhei aquilo lá, eu mandei uma carta para ele, pelo Zap, falei, pô, isso aí é mentira e tal... E respondi falando em nome de todos os jogadores, né? Eu escrevi uma coluna, não sei se foi no meu site alguma coisa, mas dei entrevista para alguém falando. Aí ele falou, podia ter me ligado. Eu falei, eu te ligado? Por que você não me ligou para falar isso? O jornalista que tem que apurar. Era o capitão do time, cara. Eu vou defender o time até o final. Lógico. Então, por que você não me ligou para saber se aquilo era verdade? Você publicou primeiro, antes de apurar. Então, eu tenho direito de defendê-los. Sabe? Então, eu atendi a ele. Sempre atendi. Pô, então aí o cara faz uma coisa... Se fosse o contrato verdadeiro, tudo bem, ele quisesse criticar, olha, foi uma merda que o Flamengo fez de ter feito uma parceria com o CFZ, não ia nada, o cacete... Aí é opinião, né? Mas quando o time tá na merda, aí vem pra cá, pede o campo pra treinar. Aí você vai. Agora tudo são flores, o cacete. Essas horas, quando você dá a mão no pior momento do clube. Cansado de pedir pra vir treinar aqui, campo sintético. Sempre as portas foram abertas aqui. Veio aqui Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, todos eles treinaram aqui. E eu nunca cobrei um tostão. Tá? Essa eu não sabia. Nunca cobrou nada deles? Não tostão para eles virem treinar aqui. Caramba. A não ser o Vasco, que fez um contrato e saiu daqui devendo. Aí eu mandei pro Eurico Miranda, aí é o tal negócio, são caras que eu respeito. Foi e pagou a conta anterior. Falou assim, ó, você pode esperar ou pagar em 10 vezes? Eu falei, pode. E ele cumpriu a palavra dele. Falam que o Eurico é muito de palavra. Entendeu? De palavra, porque eu conheço bem. Então, cara, é isso aí, eu não tenho problema. De qualquer clube que vem aqui, principalmente daqui do Rio, vieram outros aí
jogos aqui, veio o Santos. Quando vem jogar aqui no Rio. Quando vem jogar aqui, se quiser treinar, o campo está aqui, cara. Isso aqui é a casa do futebol. Então, não vou ganhar dinheiro com esses times vindo treinar aqui. E poderia. Seria seu direito. Poderia, nada, não é. É um prazer para nós. É grandioso você receber grandes equipes aqui. Não tem problema, o Ferreira está com dificuldade, vem para cá. Então, cara, o que eu fico mais pau da vida, aí, pô, é jogador que jogava aqui no CFZ. Treinador que saiu daqui, quando é campeão, porra, parece que tem vergonha de dizer que saiu daqui do CFZ, cara. Entendeu? Parece que é uma coisa que vai diminuir eles. Então isso é ingratidão. Quando deveria engrandecer. Isso é ingratidão. Eu fico chateado com essa ingratidão de muitas pessoas que passaram por aqui, foram muito bem tratadas aqui, cresceram aqui, mas quando fazem sucesso, esquecem. Não abrem a boca para dizer que saíram do CFZ. Isso aí realmente. E no caso, a Patrícia Amorim, que esteve por trás, a sua mágoa então é essa, como você já disse. Ela poderia ter dito, né? Não é te defendido só, mas falar da verdade, porque ela estava por dentro do acordo. Sabia por dentro. De tudo. Ela sabia de tudo. Claro, sabia de tudo. E ficou... Uma presidente não pode saber dos contratos que ela tem em mãos. Ela foi uma que fez bons trabalhos, né? Principal, tentar acabar com essa fatia que tinha de jogadores. Naquela época que ela chegou, era tudo, um tem 30%, outro tem 20%, outro tem... Ela foi aos poucos acabando com isso e ficando tudo para o Flamengo. Ela deu força para que a gente fizesse isso. Ela falou em relação ao Paquetá, ao Viseu, ao Vinícius Júnior. Exatamente, isso foi uma coisa boa dela. Tinha o cara que foi um dos que eu me dei bem, corri atrás com ele, não estou lembrando o sobrenome da construtora que ele era doido pelo CT para terminar o CT. Até o final do papo a gente... Eu vou lembrar. Também, se não lembrar, depois a gente completa, depois a gente bota a informação. Pô, eu ia com ele a diversas empresas para ver que ele queria acabar o CT e ele que foi do momento da Patrícia, depois do Bandeira, ele também continuou e terminaram o CT. E terminaram. Então, se o Flamengo tem hoje, foi muito em função disso. Tá? Que tem meu dedinho lá também, porque eu me comprometi a votar nesse grupo em 2012, pedi a ele duas coisas só, cara. Uma, que terminasse o CT e a outra, que pagasse todos os profissionais e funcionários em dia. E desde 2012 nunca mais atrasou. Nenhum Graças pagamento. A ele. Tá? E eu fui a todas as reuniões desse grupo, antes deles se elegerem. Quando eles se elegeram, eu falei, aqui acaba. Não quero nada, não quero um cargo de vocês. Eu vou lá para a arquibancada torcer para o Flamengo e mais nada, e vocês seguem o barco de vocês. O Valinho até chegou a dizer recentemente, numa entrevista até para o Charla Podcast, que se ele estivesse no Flamengo ainda hoje, ele insistiria para você ter um cargo assim de ser embaixador do Flamengo no exterior, que você teria que ser remunerado para levar o nome do Flamengo, para fazer essa divulgação do nome do Flamengo fora. Mas aí é o tal negócio, essas mentes poluídas já vão dizer porque você elegeu e porque você quer um cargo ali. Eu não preciso de um cargo no Flamengo para ajudar o Flamengo. Lógico que não. Sempre fiz campanhas para o Flamengo. Aliás, só de você ir já tá levando o nome do Flamengo. É bom desvincular essa questão em termos de você apoiar A ou B, que é um direito meu como sócio proprietário. E comprei meu título, o Flamengo não me deu nenhum título, eu fui lá e comprei e tenho direito a votar em quem eu quiser dentro do Flamengo. Então, aí que fica a questão. Por isso que eu queria arrematar, finalizar esse assunto de Patrícia com essa tua opinião. Porque sempre a torcida e a própria mídia, que o Flamengo é uma bagunça. E muita gente lá de dentro do clube do Flamengo também, na Gávea, porque o Flamengo foi campeão em 2009 e aí com a Patrícia piorou muito, e a dívida aumentou muito. Mas aí também, obviamente, ela vai dizer que não foi bem assim, que ela vendeu o Morro da Viúva, que ela tirou todos os alvarás do CT, que mudou o Rio de rota, que fez esses contratos com o Vinícius Júnior, Paquetá e tudo mais. Enfim, é a sua posição, sua visão. Você acha que... Essa aí eu não posso te dar nenhuma resposta. Por quê? Porque até os jogadores que a gente levava, eu não tava...
tem esse jogador aqui. A comissão técnica está aprovando. Agora, discutir contrato, eu não quero saber de nada. Isso aí é com vocês. Todos os jogadores que foram contratados no período que eu estava lá, em 4 meses, todos esses jogadores, todo o preço deles foi discutido com a direção do futebol, com o departamento de futebol. Eu não participava, eu falei para ele, eu não quero envolvimento nenhum com dinheiro. Se o outro está ganhando, se não está, quanto vai custar, isso aí é o problema de vocês. Comissão técnica pediu, a gente tem o jogador tal. Ah, tá, discute aí. Se não quiser, problema de vocês. Não é o problema meu. Entendeu? Então, essa parte eu saí. Então, eu não participava de nada, de valores, de transação. Não, mas não tão específico, mas na questão macro da gestão dela. Você acha que as críticas todas são justas ou ela foi um pouco injustiçada também? Como é que você vê? Você que estava lá dentro e vendo de fora também, até como 4 torcedor? 4 meses eu fiquei, né? Foi pouco. São 3 anos. Isso, então, realmente. Mas assim, não dá para analisar. Porque ela hoje, aliás, eu te digo, as coisas que eu vi que naquele período que ela foi muito incisiva e foi esse ponto. Fazer com que os jogadores pertencessem ao Flamengo. 100% do Flamengo. Porque tinha jogador na base que o Flamengo não tinha nada. No profissional que o Flamengo não tinha nada. Os caras estão jogando. E até hoje é assim. E eu falei isso. Eu falei, vem cá. Chamei o jogador. Eu falei, sabe quanto o Flamengo tem de você? Nada. 0. Você acha que o Flamengo vai botar você para jogar? Vai botar você no mercado? Eu acho melhor você arrumar um clube, cara. Porque o Flamengo não vai botar você no mercado para valorizar você para os outros. Eu não colocaria. Agora, a menos que fosse algum empresário que obrigasse, aí é outra história. Né? Exatamente, porque tem aquele negócio, né? Tem empresários que dizem, isso aí eu não sei, que emprestavam dinheiro ao clube, então o clube dava um percentual para ele, desse ou daquele jogador, e aí, cara... Aí ficava uma relação difícil, entendeu? Exato. Aqui, saindo agora desse assunto da Patrícia, continuando no Flamengo mais um pouquinho, mas nessa parte mais atual. Jorge Jesus saiu do Flamengo e o time nunca mais voltou a jogar daquela forma. O que você acha que aconteceu, hein? Você acha que nenhum dos treinadores tinha essa capacidade de fazer o Flamengo jogar? Ou foi só ele que... Você não acha que no período que estava o Renato aí, o Flamengo não estava jogando? Teve um começo bom, com várias goleadas. Começo ou um bom período com as goleadas? Eu, na minha opinião... Todo mundo falava que o Flamengo, todo mundo brincando com todo mundo, goleada e goleada daqui, goleada aí, que o Flamengo é isso e tal. Foi bem até aquele jogo... A diferença é que o Flamengo com o Jorge Jesus ganhou, o Renato perdeu. Sim. Os jogos principais. Mas o futebol que estava sendo jogado... Você acha que era o mesmo nível do Jorge Jesus? Acho que era o mesmo nível. Acho que era o mesmo nível. Entendeu? E agora, começaram a criar uma fantasia contra o Renato. E às vezes dentro do próprio clube. E aí que o Renato era isso, que o Renato fazia um treinamento, que o Renato era churrasco, que o Renato era comunicador de vestiário, que dava folga. Tu imagina, saiu aí o Paulo Souza que deu choque de ordem. Jogo, deu um churrasco. De sexta-feira. Você imagina se o Renato faz isso? Porra, o mundo ia cair. É verdade. Entendeu? Mesmo. Então, cara, eu acho que o Flamengo perdeu para ele mesmo, criando problemas onde não tinha. O Renato é um vitorioso, é um vencedor, é um cara campeão por onde passou, mas de repente começou a ser criticado de forma assim absurda. E aí a coisa começa a degringolar. É o que o Luxemburgo fala de ambiente, quando o ambiente muda. Exato, começa, quando o ambiente muda. E o ambiente mudou justamente na fase mais importante. Que aí gera uma certa insegurança, é complicado e tal, e aí a coisa, preparação física às vezes começa a cair. E os erros que aconteceram, que o Flamengo foi eliminado, justamente nesse período. E lesões crônicas. Exatamente. E aí começa isso. Você, quando não está bem contigo mesmo,
você erra mais do que o normal. Falta de confiança, né? Falta de confiança, exatamente. E aí isso pesou nas derrotas nos jogos importantes do Flamengo. Mas você não acha que ele errou, por exemplo, quando ele coloca o time titular contra o Grêmio na Copa do Brasil, já tendo ganhado de 4-0 lá, e aí ganha de 2-0 aqui, mas já estava praticamente classificado? Se fosse titular, eu queria jogar todo jogo, pô. Mas aí ele colocou misto no Brasileiro e perdeu de 1-0. E aí perdeu 3 pontos e eu não sou a favor desse negócio de poupar e de revezamento, né? Que ele fazia sempre... Ele não fazia só no Grêmio, ele fazia no Fluminense também. Lembra de 2008, quando ele colocou o time reserva inteiro e o Fluminense quase caiu e não foi campeão da Libertadores? Em 2008 isso, quando chegou na final com a LDU. O Fluminense brigou lá atrás. Por isso que ele veio, quando a gente for campeão da Libertadores, a gente vai brincar no Campeonato Brasileiro, que não vai ter mais nada, porque já vai estar classificado para a Libertadores pela própria Libertadores. Então já é uma coisa que vem de muito tempo. Mas o Renato é um pouco fanfarrão também, né? Ele brinca com muita coisa, às vezes, séria. Então, o pessoal... com a história dos 200 milhões, né? Eu posso fazer o time voar com 200 milhões. Então, eu acho que começaram a dar pancada nele no momento mais importante. E eu acho que o próprio Flamengo pagou por isso. Então você vê mais uma questão externa de ambiente ou até interna do que próprios erros do Renato. Você acha que não foi assim... Ninguém é perfeito. Não, errar que é lógico. É perfeito. Todo mundo... O Jesus, quando chegou, botou o Rafinha de lateral. O Flamengo... Se o Flamengo não ganha nos pênaltis aquele jogo, é eliminado pro Emelec, tudo deu certo. A história dele podia ser outra. Sim, com certeza. Entendeu? Tomou os 3 do Bahia. Exatamente. Então, cara, isso é existe aquele momento importante. Aquele momento que faz você... Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E talvez o momento do Renato ter começado, talvez fosse melhor ele começar. O Cuca, quantos lugares ele começou mal de perder assim 4, 5 partidas e no final campeão. Acho que foi inclusive no Atlético e no Palmeiras. Às vezes quando você começa tão bem como foi o Renato começou, cara, pode haver uma autoconfiança exagerada. E a torcida, estamos renatizados. Então, exatamente, é isso aí. Aí, nessa hora, ninguém fala que o cara é fanfarrão. Exatamente, é isso aí. Futebol, cara, é um ciclo. Você tem que estar muito atento e muito equilibrado para saber superar isso. Minha bisavó já dizia isso. Uma hora um tá bem, uma hora outro tá mal. Isso aí. É uma roda. Tive 2 irmãos da minha família que jogavam futebol, tiveram lá em cima. Quando estavam por baixo, o cara passava eles estão passando aqui, o cara dava a volta, não atravessava a rua, não passava, não tinha tapinha nas costas. Então, quando eu comecei a subir, eu cagava e andava para elogio. Entendeu? Que eu sabia que amanhã vou meter a porrada mesmo. Com certeza. Você não se deslumbrar com os elogios e nem também se sentir o pior nas críticas. Lógico, né? Saber, o importante é você ter sensibilidade para saber o momento, o que é que você fez de bom e o que é que você fez de ruim. Num dos documentários que eu já assisti, acho que eu já assisti todos, seja da Placar, seja do Flamengo, seja dos teus gols, eu assisti tudo teu já, desde VHS, desde pequeno. Você falou em um deles que o Cláudio Coutinho era um cara muito à frente do tempo. Porque ele fazia já todas aquelas estratégias, tanto do overlapping quanto do boxe, né? De fazer aí já partir para fazer o segundo e o terceiro e matar o jogo. O Renato, inclusive, fez isso em alguns jogos do Flamengo nessa passagem, né? O Flamengo fazia 1, 2, 3 gols muito rápido e resolvia no segundo tempo abaixava o ritmo. Você acha que o Coutinho... Até uma coisa que me chamou muita atenção, até que eu até gravei um vídeo sobre isso. Do Coutinho, ele era a bola, ele prestava muita atenção, ele cobrava muito aquela história do posicionamento, da compactação, né? De todo mundo andar junto para frente, para trás Isso se perdeu no futebol? Porque isso é uma coisa tão moderna, tão contemporânea, mas teve um gap aí de Coutinho até hoje que voltou a se falar nisso. Por exemplo, a década de 90... Você viu os jogos da década de 90 até no YouTube, aí os times eram mais espaçados, os zagueiros só marcavam, ficavam lá atrás, os volantes também só marcavam, os atacantes tinham liberdade para jogar. Não teve um gap aí? O Coutinho, para mim, foi o cara que, no meu caso individual, me trouxe mais clarividência com a parte tática, tá? Da gente se preocupar mais com a parte tática,
de posicionamento dentro do campo. Coisa que no Brasil, muita gente lá fora fala, o Brasil não tem tática, o Brasil só tem qualidade. O Brasil não tem tática, exatamente. Ele estava muito empolgado com o que ele viu da Holanda de 74 e quis transformar isso. Só que ele esqueceu da criatividade do jogador brasileiro. Quando ele mesclou, que ele começou a dar certo como treinador. Exato. Até a Copa do Mundo de 78, ele estava muito voltado só para tática. Para tática, para a gente ter que cumprir aquilo que ele dizia, o cacete e tal. Quando ele voltou da Copa, ele voltou outro. Aí era tática voltada para criatividade, para qualidade, né? Claro, misturar. Que é o que deveria ser até hoje, o ideal. Foi o que começou a acontecer na parte do posicionamento, a estratégia, e foi criada naquele time do Flamengo a famosa teia de aranha. Um vai para levar o drible, o outro vai para roubar a bola. Isso, para fechar os espaços, compactação. E outra coisa, com jogadores com características técnicas de não muita marcação, mas de ocupação de espaço. Para que não tenha, já tinha ali. Quem marca? O Andrade era um jogador... O Moser e o Marinho. E o Andrade era um jogador que tinha muita qualidade. Tem muita qualidade, exatamente. Mas antes, foi com o Carpegiani. Sim. Não era o Andrade. O Carpegiani era o volante, o Andrade era o segundo homem. Esse aí eu já não vi jogo, né? Porque deve ter no YouTube, mas eu não vi. Mas falam que era um monstro também, jogava muito. Esse era o chamado sempre livre, né? Aquele absorvente. Ele estava sempre no lugar certo para receber a bola. Então, tá difícil, dificuldade você encontrar o Carpegiani sozinho para ele ser o teu suporte. Então, ali começou com ele, a bola sair limpa lá de trás e tal. Depois que ele parou, o Andrade ocupou aquela posição ali, que também a bola saía muito limpa. Mas antes não. Então, o Coutinho, por exemplo, o termo daquele negócio do boxe, aquilo... de matar logo, resolver logo. O Jobert já fazia. Pressão, fez um gol, faz o segundo, faz o terceiro. O Froner já fazia, que era do gaúcho, do churrasco, enfia a faca e roda. Isso aí. Roda e mata o cara, que se enfiar e tirar, ele pode pegar um revólver e te matar. Vai. Então, isso era o Coutinho. Vai voltar. O Coutinho, esse era o que o Coutinho falava de você fazer o gol e vai pra cima pra fazer o segundo, o terceiro. Uhum. E a gente, em 87, quando o Renato jogava, era assim. Ele sabia que a gente fazia isso, né? O Coutinho, o overlap, ele fez a troca de nomes, que é a ultrapassagem. Ele meteu um overlap aí e ficou o overlap. Entendeu? Mas não foi ele que inventou também. Ultrapassagem era um termo do automobilismo. Você fez a ultrapassagem. Aí o cara, no futebol, não era muito usado. Aí ele meteu o overlap. Entendeu? O ponto futuro, não seria o ponto futuro? Ponto futuro, não. É outra história. Não, ponto futuro é a bola na frente. Você dá a bola na frente pro cara... Pro cara que tá ultrapassando. Não precisa. Qualquer ponto futuro é em qualquer situação. Entendi. Você mete a bola no Nunes, eu dou um passe para ele, em vez de dar em cima dele, eu dou a bola na frente para ele só chegar e empurrar. Então aquilo é o chamado ponto futuro. Quer dizer, o cara faz a ultrapassagem, mas você não dá a bola em cima dele, você dá a bola na frente. Lá na frente. Então, como Dadá Maravilha, dá na frente pro Dadá dividir. Pro Dadá dividir, exatamente. Essa é outra coisa. E o boxe, a comparação dele do boxe é que, não, do boxe não, do basquete... Isso, da posse de bola. Da posse de bola. Por quê? O basquete você tem, na época eram 30 segundos. Então se você tem 30 segundos, você tem que arremessar. Hoje são 24, vai perder a posse de bola. O futebol você não tem tempo. Então o que era com a gente? Fez para a direita, digamos, tá o Leandro e o Tita. Fez a jogada, tem condição de terminar, jogar na área. Eu e o Adílio, a gente acompanhava. O Adílio pela direita, eu quase sempre pela esquerda. E o Nunes lá. Se você tem gente para fazer a jogada, termina ali. Se não tem, volta e volta aqui no Andrade. Aí eu e o Adílio tínhamos que sair da área para voltar aqui para dar o suporte para o Andrade. Então, essa era. E ele queria que, por exemplo, começou lá, voltou. Se fez com o Andrade a virada de jogo aqui com o Lico e o Júnior, aí é que é a hora do Júnior fazer a ultrapassagem. Na virada de jogo.
A ultrapassagem era para ser feita sempre quando está todo mundo aqui, você vira o jogo, que aí você vai, teoricamente, né, matemática, você vai ter menos jogadores do adversário. Claro, aqui. Que todo mundo veio para um lado. Todo mundo veio para um lado. Aí então, o outro lado ficou. Vai o outro lado. Aí é hora do Júnior subir e fazer o Mas nesse caso o Júnior receberia a bola, tocaria no Lico e... Não, o Lico que receberia a bola. O Lico que receberia. O Lico receberia a bola e o Júnior passava. Achei que fosse uma tabela assim, Júnior, Lico e Júnior na frente. Não. O overlap era o lateral que passava. Entendeu? Agora, podia ter um overlap do Lico passar, o Adílio fazer isso, ou eu pela esquerda fazer isso. Isso, inclusive, voltou agora com os com os pontas que são, que até muita gente critica, né? São assistentes de lateral que voltam muito para marcar nesse 4-2-3-1. E o lateral, na verdade, ele volta para marcar e o lateral vem lá de trás e o ponta distribui. A frente, grande marcação-pressão era o famoso quadrilátero. Né? Por exemplo, você está aqui do lado direito, a bola saiu do adversário lá direito. Aí encosta o Lico, vem o Nunes aqui, eu tô aqui, o Tita. Então você faz isso aqui, né? E aqui. A gente no meio campo. Então o time tinha que ficar todo aqui desse lado. Tá? Você faz isso aqui, ó. O Tita tinha que ficar no último homem aqui. Leandro e tal. E esse zagueiro desse lado encaixava aqui. E o back central ficava vendo ele de mais atrás. Se você faz a mudança de lado, aí você faz o quadrilátero ao contrário. Aí o zagueiro central encaixa e o quarto zagueiro na sobra. Então a gente ficava sempre... Saiu a bola, esse quadrilátero volta até o meio. Isso é do Coutinho? Do Coutinho. Isso é do Coutinho. Isso é do Coutinho, que foi dado sequência pelo Carpegiani. E se perdeu isso? Porque não se ouviu mais falar disso depois. Eu só vi você falando disso, depois, assim, na sequência dos anos 80 e 90. Depois de falar daquele Flamengo. Eu não me lembro de alguém ter falado desse jeito. Dessa forma tão tática, quadrilátero, invertido. E você, para fazer isso, tinha esse treinamento que ele era a bola. Ele era a bola, que ele se mexia. Ele se mexia para cá e todo o time ia lá. Aí ele parava, ele olhava assim, ô Júnior, encosta mais aqui e tal. Ô, Moza, chega mais atrás, tá meio na linha do Rondinelli, do Marinho. Aí ele virava para cá, e todo mundo ia para lá. Aí ele, ô Tita, fecha mais, ocupa mais esse espaço. É que você não precisa correr muito, né? Nem ter aquele maluco pra ficar... Ele voltaria para trás, aí o nosso time ia para frente, aí ele vinha para frente, aí a gente ia para trás. Entendeu? Então, o posicionamento... Era assim. Então, quando você chegava no treino, tava todo mundo já. E um corrigia o outro, aí, pô... Cara, isso é importante, comunicação dentro do campo. Comunicação. Aí tu tá muito aberto, fecha mais. Porque era difícil, né? Só tinha um time que fazia bem isso. Essa virada direta. Que nenhum lateral contra o Flamengo tinha coragem de virar da esquerda lá pra direita. Com aquele monte de jogador bom aqui. Se ele erra, é uma avalanche. É gol. Exatamente. Então, contra-ataque. O Fluminense tinha o Rubens Galaxy, aqui desse lado, o Edivaldo, que eles virava de um lado para o outro. Aí era mais problemático para fazer isso. Que doideira, né? Uma coisa que tava tão na moda, porque aquele time do Flamengo foi uma tendência e eu não consigo entender como é que isso se perdeu, como é que isso deixou de ser uma tendência e de tantas pessoas falarem que o Brasil não tem tática, não tem tática, não tem tática. E aí fica aquela história, o Brasil da década de 90, os times brasileiros, eram muito bons, mas não tinha mais esse comprometimento. A seleção de 94 tinha um comprometimento tático. A seleção mas o Parreira era um cara totalmente tático. E mais mas ele defensivo. tinha com jogadores mais de característica um pouco mais defensivos. E com dois atacantes que te decidiam. Que resolviam. Que era o Bebeto e o Romário. Dois laterais maravilhosos que chegavam lá. Mas ali... No caso do Leonardo, porque o Branco depois entrou, mas o Branco já mais velho, né? Mas, pô, era um jogador maravilhoso, cara. Então, Jorginho e Cafu indo com tudo. E aí você tinha uma defesa muito bem resguardada. Mauro Silva, Dunga, o Márcio e o Aldair. Pô, era
Entendeu? Então, e ainda tinha o Zinho pelo um lado e o Mazinho pelo outro, pô. Entendeu? Então era um time meio campo. O Brasil era um time difícil de levar gol. Em relação à qualidade individual, não eram os melhores, assim. Você viu, não sei, a sua opinião. Zinho, Mazinho. Mas é o tal negócio. Fazia bem a função que o Parreira queria, cara. Eles podiam até ser jogadores que, com mais liberdade, o Zinho no Flamengo era um jogador que individualmente sobressaía muito mais e no Palmeiras do que na seleção brasileira. Na seleção brasileira ele era um cumpridor ali de funções, os outros se divertiam mais do que ele. Flamengo, no Palmeiras, ele se divertiu muito mais. Eu só vi o Zinho mais velho, então não tenho essa... Ele se divertiu muito mais, porque ele essa base individualmente teve muito mais liberdade do que tinha na seleção. Então aquela história de dizer que o Zinho é enceradeira é nada, papo furado. Papo furado. Se sacrificou muito para dar liberdade a principalmente 2 jogadores que decidiam, que eram o Bebeto e o Romário. Então essa história que os técnicos brasileiros são mesmo ruins, isso aí não é verdade, na sua opinião? Não é verdade. Porque perderam espaço agora. Agora perderam espaço. Mas, sabe, os portugueses ninguém ouvia falar. De repente, os portugueses, depois do Otto Glória, que foi um dos primeiros, antigos, você tinha algum treinador português que alguém ia... Depois do Mourinho, veio o Mourinho, fez aquele sucesso mundial, foi divisor de águas. E aí os outros tiveram oportunidade, puderam apresentar um trabalho melhor e hoje eles são muito procurados. É igual o argentino. O treinador argentino teve, depois do Simeone, cara, você vê aí, veio o Pochettino e tantos outros. Até o Crespo, né? Que o Crespo. Nem tinha esse badalo todo para chegar aqui já... O Gajardo, né? Que é um... agora até o Barcelona queria. O Tata Martino também, tem a questão da língua também. Entendeu? Que foi para Barcelona. Teve muita gente que... Assim como o português deu certo aqui com o Jesus, o Abel, também teve português que veio aqui e não fez. Não deu certo. Inclusive no Cruzeiro. No Cruzeiro foi um fracasso tremendo. Mas também deixou o cara 2 meses. Traz o cara e deixa 2 meses. E o brasileiro? Quanto tempo? Quanto tempo o Vanderlei ficou no Real Madrid? E era um treinador de seleção brasileira, cara. Então, você acha que tem uma perseguição, mais ou menos, com os treinadores brasileiros? Tem. Na Europa, tem. Não é perseguição. Na Europa se tinha aquele pensamento de que o jogador brasileiro decide sozinho, que resolve. Isso aí me foi dito pelo Trapattoni. Eu lembro que quando eles jogavam lá em 2002, a Copa lá no Japão, eles fizeram um amistoso com Japão e Kashima e a seleção italiana. Aí eles fizeram um jogo treino lá e tal. E aí eu conversava muito com ele, eu conhecia ele já da Itália. Aí tava uma discussão aqui, se joga Cafu, se joga Roberto Carlos. Ele falou assim, porra, cara, eu não entendo vocês brasileiros. Você tem os dois melhores laterais do mundo e fica dizendo que, porra, se eu tivesse aqueles 2 laterais, eu seria campeão do mundo. Eu sou obrigado aqui, tô botando 4 zagueiros, porque eu não tenho 2 laterais. Os laterais são zagueiros. A minha linha de 4 só zagueiro. Só zagueiro. E foi. Falou, manda o Roberto e o Cafu pra cá. Aí, quer dizer, o Brasil foi campeão com os 2, naquele ano. 2002. 2002, exatamente. E aqui antes estava uma discussão braba, se eles tal, e é isso. Eles dizem, pô, vocês lá, pô, não precisa nem de treinador, daquele jogador, futebol, vocês jogam sozinho e tal. E fica essa marca. Agora, também a gente não tem que ver o lado de cá também. Teve muito treinador europeu aqui? São 2 grandes escolas, europeia e a sul-americana. Não teve europeu no Brasil, na Argentina, é um ou outro. Lothar Matheus seria uma tendência, mas ficou um mês. Anos depois. No Atlético Paranaense. Anos depois. Então, esse negócio, pô, eu fui para lá também. E foi muito bem. Chegou nas quartas da Champions. Da Champions, exatamente. E fui também, classifiquei para as 8º como técnico do Olympiacos. Então, cara, é o tal negócio, mas só vai para lá
para a Europa, e eu fui pro Fenerbahçe porque eu era técnico da seleção japonesa. Não foi do Brasil. Não foi do Brasil. Exato. E tá, pô, meu nome, aquela coisa toda, mas com ressalvas. Eu fui a terceira opção, porque a primeira opção era Parreira, que já tinha sido campeão lá, a segunda, Filipão. Caramba. E aí eles continuaram passando na Copa do Mundo, ele não teve condição, aí ficou comigo mesmo. Teve que me aturar lá. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Então, mas se eu sou vaidoso, tu não me queria, o que eu vou fazer aí? Entendeu? Então, tem isso também, né? Eles não... Normalmente, na Europa, só aceitam o treinador que passa pela seleção brasileira. Você tem, hoje, tinha um lá, que jogou lá, que foi o Abel, que jogou lá no Paris Saint-Germain, e o Ricardo Gomes. Que também que não foram fez... Mas o Ricardo Gomes já tinha passado pela seleção brasileira. Como jogador. Olímpica. Não, técnico. Sim, como técnico naquele pré-olímpico. E o Jair Pereira também foi pro Atlético de Madrid, tinha sido campeão do mundo pela seleção sub-20, não sei. Na base. Na base. Pois é. Caramba, mas essa história eu não sabia que era a terceira opção, hein? Terceira opção. Caramba. Terceira opção. Ele foi ver um jogo Japão e Alemanha, e a gente deu um sufoco na Alemanha lá, que era a dona da casa da Copa. Aí ele ficou apaixonado pela forma do time jogar, da audácia da gente enfrentar a Alemanha de igual para igual. Aí, vou ficar com ele mesmo. Pô, pelo amor de Deus, não né? Tem tu, vai tu mesmo. Pô, fala sério. E que tu. Mas você falou comigo, até você falou de você como técnico, então deu um gancho interessante sobre a questão de ter um 10. E aí, minha opinião, a gente não tem mais 10 não só porque os modelos táticos não possibilitam, mas até o Rica Perrone fez um vídeo em relação a isso, que eu não concordei. Eu acho que é porque perdeu muita qualidade também. Mas eu acho que também foi porque os treinadores brasileiros aqui no Brasil, aí eu cito 2 exemplos. Em 2004, o Abel no Flamengo. O Felipe já era um 10, dá pra dizer? Felipe, que hoje é... Você não achava o Felipe um 10? Não. Você achava o Felipe um atacante? 8. Um 8? Pode ser um 8. É mesmo? Pode ser um 8. Mas o 8 não é um segundo volante? Eu não tenho segundo volante. Pra mim é um meio armador. O Adílio. Exatamente. Pra mim, eu sempre joguei com um meia que tenha características ofensivas e um que tenha defensiva. Sem fixar o que marca aqui. Claro. Meu volante também atacava e tinha que chutar em gol. Mas aí... Tinha que ir 2, 3 vezes por tempo. Aí que tá, o Felipe, você considerava um 8. E o Renato Augusto no Flamengo quando surgiu? Na base ele era 10. Mas já tinha o cacuete de saber jogar de costa também. E Porque o 10 tem que saber jogar de costa. O 10 tem que ter a liberdade. Tem que ter a liberdade, mas o Renato Augusto também é melhor de 8. Quando ele se firmou, foi quando ele se firmou melhor. Firmou melhor, porque tá de frente. Chega de frente pro gol. É outra coisa. Você receber a bola aqui com o nego bafo no cangote, para você se desvencilhar, sair... Entre as linhas, né? Entre as linhas, exatamente. E com marcação em cima. O meu, cada jogo, tinha um cara lá bafo no cangote. Então eu tinha que saber aqui, para cá, o olho aqui, ó. A antena tinha que estar ligada para saber onde está rodando tudo. Eu sempre dizia, meu desgaste é mais mental do que físico. Porque eu ficava aqui de olho e quando a bola chegar, já não está mais comigo. É o que o craque que antevê a jogada, né? Mas por essa visão periférica boa. Entendeu? Então... Saber exatamente o que está acontecendo em volta. O que está acontecendo em volta. O Felipe não tinha essa característica. Ele tinha que pegar a bola, olhar, ele vai ver o que tem. Renato Augusto é a mesma coisa. Entendeu? Depois você aprimora essa questão com o decorrer do tempo. Você passa a ser mais vigiado. As pessoas não te dão muito espaço para você marcar. Mas aí foram colocados, tanto pelo Abel em 2004, até na final da Copa do Brasil... até peguei aqui, se quiser ver, mas enfim, acho que não precisa. Eram 3 volantes, Flamengo e Santo André, no Maracanã. 3 volantes que, vamos dizer assim, não eram criadores, era só de destruição. Douglas Silva, Robson, Da Silva, esses jogadores assim, que não tinham muita qualidade. E na frente,
o Y, que era um bom jogador, que tinha qualidade, Felipe e o Jean. Era mais ou menos assim. O Felipe era um segundo atacante. E realmente, no Carioca, ele jogava ali pela direita, né? Que ele falava que ele era o Garrincha, né? Que ele fazia o mesmo drible e sempre passava. E no caso do Joel, em 2007, no Flamengo, o Renato Augusto também foi empurrado lá para... Ele que, teoricamente, era meia, foi empurrado lá para frente para jogar com o Souza, com o Obina. Isso depende do material humano que você tem naquele momento, para poder fazer essa... Então, você não tem, às vezes, um jogador para isso. Você vê um jogador de mais qualidade para tentar improvisar e ver se ele resolve colocar dessa maneira. Eu não lembro na minha história de treinador, jogar com 3 volantes. Não lembro. Ainda mais dentro de casa contra um time pequeno numa final. Não contra ninguém. Não é nem fora de casa e tal. Você pode fazer numa emergência. Pô, eu uma vez estava com... na Copa, você perde 2 jogadores expulsos, aí vai jogar aí você fecha a casinha e dá tempo para tudo que é lado. Que nem um morrinho, bota o ônibus, exato, bota o ônibus ali, eles que passem aqui, pô. Exato. Para ir lá eu não vou mais, não me interessa. Exatamente. Mas é uma situação muito específica. Mas muito específica, mas é onde o treinamento tático te dá essa noção de você fazer um treinamento tático de ataque contra a defesa, de você plantar seu time ali e, ó, aqui é nossa. Nós não vamos sair daqui, não. Manda eles passarem aqui, aí vai ter que jogar a bola na área. Coisa que mais tem hoje em dia. Coisa que mais tem hoje em dia, exatamente. Porque perdeu qualidade. Ou porque não tem o 10. Ou porque não tem mais... Eu, como técnico, já onde... Né, consegui ser campeão lá do Centenário e fazer aquela campanha na Champions League, porque eu tinha o meu 10, que era o Alex. Exato. Mas isso foi que ano? 2007. 2007. O Alex até 2010 estava voando, não estava? Pô, tranquilo. Ele não podia ter sido 10 daquela seleção, do Dunga? Podia. Eu falei com o Dunga. O Dunga me perguntou como estava. Eu falei, muito bem, é o melhor jogador. Foi o melhor jogador que eu dirigi. O cara que olhava todo o jogo. Mas eu falei para ele, ó, eu quero você daqui para... Eu não quero você longe do gol. Eu quero você perto do gol, botando os caras na cara e fazendo gol. Aqui deixa... Que são os melhores momentos dele. Deixa ele aqui deixa que tem gente que vai correr para você. Resolve lá para mim. Que era como você jogava também. Claro, lógico. Pô, o Alex, o cara é um dos caras que sabe mais fazer gol. Eu vou botar ele aqui atrás, entendeu? Não faria sentido. Não faz sentido. E por que o Dunga não levou? Por opção? Eu não lembro. Não sei. Porque aqui, até eu separei uma coisa aqui sobre isso. Eu acho que o Dunga, naquele período, até o Neymar e o Ganso, que eram os 2 melhores jogadores brasileiros, não foram. Exato. 2010 tinha Neymar e Ganso, que estavam voando. Já voando. E novos, né? Que tinha toda a energia. Aconteceu a mesma coisa em 2014 com o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart, cara. Também. Pô, estavam voando aí com o Cruzeiro. Melhores do Brasil, melhores do Brasil e não foram, cara. Em 2010 tinha Neymar e Ganso, o Adriano... Aquela história, Adriano e Ronaldinho, gaúcho. Eles poderiam ir, até um amigo meu tem essa teoria. O treinador tem que ser um pouco psicólogo também, né? Porque assim, você sabe do potencial dos caras. Aí os caras não estão voando mais no ano, até porque já não estão mais naquele pique todo. Mas assim, você não pode chegar para os caras... trabalho, né? Então, chega para os caras e fala, faltando 3 meses, eu quero você voando só nesses 3 meses, para você acabar para mim, resolver para mim na Copa. Eu lembro de uma história que o Jorginho, parece que foi... Jorginho auxiliar na época. Foi ao treino do Flamengo para falar lá sobre o Adriano. O Adriano faltou o treino, eu acho. Não sei se eles conversaram, se não conversaram, entendeu? Aí tá um negócio, né? Tem que saber também a disponibilidade do cara, né? Porque se o cara tá afim de fazer esse esforço. Tem que ter a conversa. Tem que ter a conversa. Você tem que chegar e, ó, eu quero com você. Eu tive isso no Japão. Tinha um tal de Kubo lá, que era o melhor artilheiro. Falei, eu quero você na seleção. Botei ele, foi titular, eliminatória, sempre jogou, cara importante. Eu falei, pô, cara, problema na coluna e tal. Eu falei, pô, preciso de você, eu acho você o melhor atacante daqui, vamos. Não quero ir na Copa. Aí realmente não. Cara, não posso. Mas isso não pode ser dito para... O que vai fazer? Porque aí senão fica pega para o técnico. Ele, mas eu disse, claro, eu conversei com ele, ó, eu vou
vão me perguntar por quê, eu vou dizer essa conversa com você. Exato. Falou, não, pode dizer, eu mesmo vou falar. Então tá bom, ele não quis ir à Copa, cara. Exato, porque até hoje me perguntam muita gente, por que o Alex não foi em 2010? Porque o Dunga, nem o Neymar, nem o Ganso, ele levou Kleberson, Júlio Batista, vários jogadores já em decadência. Em 2002, pô. Em 2002 e 2006. O Alex poderia ter em 2002, 2006 e 2010. 3 Copas. Exatamente. E não foi nenhuma. E até o próprio Hulk, cara. O Hulk voava em 2009 no Porto, voava, era uma coisa absurda que ele fazia e também não foi nem lembrado. Foi lembrado em 2014. Nossa, tem muita coisa. Vamos, quando você puder, a gente marca outra. Fechado? Olha, eu queria te agradecer muito aí. Muito. Nossa, aqui tinha coisa de 98, coisa de 82, cobrança de falta. Se os jogadores melhores do mundo são realmente os que estão na Europa. Porque, por exemplo, 97 Edmundo, muita gente fala que foi o melhor do mundo jogando no Vasco, que ele destruiu no Vasco. Mas na Europa... Nunca vão considerar. Na América do Sul... Nunca vão considerar. Nunca vão considerar. Não, e agora só em 5 times que eles consideram. Eu só fui considerado depois que eu fui para a Itália. Aí... Em 81 até que eu estava no Brasil ainda, que nós ganhamos tudo, Mundial, aí tinha aquela Old Soccer, que era a revista que seria hoje a France Football, aquela coisa, só tinha aquela inglesa. Tanto é que eu tenho muita... os caras lá me adoram na Inglaterra por causa disso, que eu ganhei 2 vezes, ganhei em 83, quando estava na Itália, no Udinese. Então, é muito difícil que isso aconteça. Tá? É sempre Europa e tal. O Alex, aquele ano aqui do... 2003. Porra, foi uma loucura, porra. 2003. Entendeu? E ele mesmo fala, eu acho que não teve ninguém mais que jogou. Que jogou mais que ele. E o Romário em 2000 no Vasco? Fez 78 gols em 40 jogos. Não dá. Eu, em 79 aqui, também foi um negócio assim absurdo. Digamos, eles não contam os amistosos, né? Porque... dão aí como segundo, porque o Messi fez 91, eu fiz 89. Cara, não é. Aquela época não tinha a quantidade de jogos que se tem hoje, só oficiais. Porque não tinha as competições. Até porque os times saíam muito para fazer campeonato amador fora, excursão. Amistoso, tinha que fazer excursão na Europa, tinha que fazer excursão no Brasil. E que pena que acabou, né? Porque essas excursões na Europa eram maravilhosas. E os times brasileiros batiam muito nos europeus. Eles pararam de convidar a gente, o Flamengo. Nós ganhamos o Bi do Carranza, ganhamos Palma de Mallorca, ganhamos Santander, ganhamos Nápoles e tal. Aí os caras, vou traz esse time pra cá não, que tá dando ruim. Tá levando tudo. Mas hoje não é mais assim. Não é mais assim. Não porque eles só não chamam, mas também porque os times aqui não têm mais a mesma qualidade. O futebol, não dá tempo, o futebol brasileiro não era melhor do que o europeu naquela época, tecnicamente, muito a qualidade? Muito melhor. Mas isso a mídia não diz. Melhor. Isso a mídia não diz. Eles sempre pagam pau dos caras lá, dos grandes europeus, mas nunca falam que o Vasco foi lá e deu calor no Real Madrid. Que o Palmeiras perdeu, mas deu calor no Manchester. O Vasco do Real Madrid, do Manchester City aqui, do Manchester United 3-1 aqui, destruindo Maracanã. Mas enfim, vamos ter que marcar outras, porque senão não vai acabar nunca aqui. Queria agradecer muito aqui, o único, ele, Silvio Santos, que talvez, infelizmente, nunca vá conhecer pessoalmente, nunca vai ter esse mesmo privilégio. Que eu posso fazer assim, e minha mãe, poxa, que também, minha mãe faleceu em 2020, janeiro de 2020. E você tem foto? Descansa em paz. Com certeza ela tá. E ela tem uma foto no gabinete dela, sua, assim, que ela encontrou no aeroporto, ela tirou. Inclusive, quando eu vim aqui, eu vim com ela, que foi a única vez que eu vim aqui, eu tinha uns 10 anos. E essa foto que ela foi lá, tirou, acho que ela falou isso pra você, você é o único que eu falo. Ela falou a mesma coisa que eu tô te falando, ela te falou também. Então, cara, quero te agradecer demais, não só por tudo que você representa pro futebol, pro Flamengo, pro Brasil, mas também pela pessoa que você é, né? Porque a gente vê, enfim, tanta gente hoje aí com o rei na barriga que o cara não é nada, não ganhou nada, não fez nada, não representa nada, que tem uma marra do cacete, que nem olha na sua cara, nem fala, e você com toda essa humildade, é impressionante. Então, parabéns por tudo. Estamos juntos. Gente, valeu demais. E manda a galera se inscrever no Antenados na Jogada. É isso aí, Antenados na Jogada. Eu sei que é difícil, sabe, canal no YouTube, mas tem que ter muito trabalho, muito bom conteúdo e tem dúvida aí se vai acontecer aqui. Sem dúvida. Valeu, gente. Obrigado demais. Ajuda aqui o canal. Estivemos com Zico, Arthur Antunes Coimbra,
que vai para uma próxima, com certeza vai ter, que tem muito assunto ainda para perguntar aqui para ele, aqui pra gente falar. Valeu demais, um abraço. Torcemos sem parar. E esse foi o segundo episódio do quadro Olha Quem Fala, que dessa vez teve essa parceria entre os Antenados na Jogada e a Rede Ágatos de Comunicação.